Meu nome é Luan Trevisan, esse é um dos vídeos mais importantes do meu canal. Sim, vamos fazer a releitura do capítulo 4 das 6 lições de Ludwig von Mises, a inflação. E agora você vai entender por que o governo fala que a inflação é inferior a 5% e as coisas não batem com o seu supermercado. Ovo? Ovo é artigo de luxo. Azeite? Nem pensar. E segue, inscreva-se no canal para mais dicas de economia. Toda vez que você estiver andando na frente de uma loja, entra para tomar um cafezinho, porque o café tá caro e dessa forma você não precisa comprar, economiza o seu dinheiro e pode investir, por exemplo, em Bitcoin, em dólar, se proteger contra a inflação do governo. Porque aqui, bom, segue essa foto, ela diz muito, poderíamos estar produzindo IA. Sim, mas não. O que a gente vê nessa foto é a nossa presidenta. O que ela fez foi assassinar o português. Presidenta. Presianta. Não sabe fazer uma conta, mulher. E o presidente do IBGE, que além de criar essa tecnologia fantástica de inverter o mapa mundi, de colocar o Brasil no centro do universo, ele marreta a inflação para você não perceber que tudo é uma mentira, que o governo imprime dinheiro e te deixa mais pobre. Quem diria que o dinheiro funciona como qualquer outro bem na economia? Oferta e demanda. Hoje você vai descobrir por que a inflação do governo ela não bate com o teu supermercado. Poxa vida. Quem diria que dinheiro, como qualquer outro bem, seria oferta e demanda? Fica comigo até o final, que aí você vai ter toda essa resposta, que é muito importante para você entender como que você gerencia teus ativos, como que você gerencia seu dinheiro, porque o governo ele controla, ele gera a inflação e ele te deixa cada dia mais pobre. Então, é sério, esse vídeo é muito importante. Vale a sua inscrição, deixa o like, comenta aí já o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu tô tão chateado que o presidente do IBGE subestima a sua inteligência, a minha, a de todos os brasileiros, que eu vou começar esse vídeo pelo final. Eu vou começar provando que eu estou certo. O presidente do IBGE, o Postman, que é um poste, ele declaradamente assume que deveríamos seguir o modelo de informação da China. China é essa que sempre cresce aquilo que ela fala que ia crescer. Nenhum outro país do mundo consegue, na vírgula, fechar a conta. Menos a China. Será que é porque quando o presidente do Alibaba, o CEO, fala algo que a China não gosta, ele some? Será porque que a China determina o que você pode consumir, aonde você deve gastar, o que você deve fazer, quem deve permanecer com a liberdade, quem deve ir para cadeia? Estranho, não? Então, poxa, sério mesmo que você confia na inflação do IBGE? Te desafio a pegar R$100 e ir no supermercado. E pega os mesmos R$100 daqui a um ano e vai no supermercado. Você verá que tudo que o IBGE está fazendo é mentira na nossa cara. E a prova disso, que até os concursados públicos discordam do seu chefe publicamente. Faz greve, se posicionam. E eu não vi isso ocorrendo em outros governos. Parabéns, Postman, presidente do IBGE. Sim, ele é um poste. E loucura. E basicamente a inflação do governo ela é completamente mentirosa. A prova disso é o supermercado. E vou além. Eu falei que eu ia começar esse vídeo pelo final, porque eu tô chateado de verdade que o presidente do IBGE subestima tanto a nossa inteligência. Bitcoin, isso não é um vídeo de Bitcoin, sequer na releitura do livro existia Bitcoin. Bitcoin surgiu em 2008 por conta da crise, e Mises, se não me falha a memória, ele deu essa palestra em 1959 na Argentina. Então não tinha Bitcoin naquela data. Só que o Bitcoin é um ativo com a quantidade finita. No máximo haverão 21 milhões de Bitcoin. Claro, nem todos foi minerado, algumas carteiras perderam, mas isso aqui não é um vídeo de Bitcoin. O fato é, você não consegue mutar as regras do Bitcoin. Você não consegue fazer com que exista 22 milhões de Bitcoin, por exemplo. No máximo é 21. Então, se a quantidade é finita, se ela está dada, toda vez que o governo imprime mais dinheiro, o Bitcoin acompanha esse preço. Se tem menos dinheiro, o seu dinheiro vale mais. Então o Bitcoin tende a recuar. Mas, no longo prazo, nós sabemos que o governo ele tende a imprimir mais dinheiro, então é por isso que o Bitcoin só sobe. Porque os governos fazem cagada, inflacionam a sua moeda e roubam o seu poder de compra. E sabe por que eles preferem isso? Porque lançar imposto é uma medida totalmente impopular. Mises, inclusive, fala isso durante esse capítulo. Então ele prefere imprimir dinheiro para que você não perceba, porque tem a velocidade de circulação do dinheiro, e daqui a pouco eu entro melhor nesse ponto,
e pronto, ele não precisou lançar um imposto para todo mundo reclamar. Toda vez que o Taxade fala de um imposto novo, o mercado entra em alvoroço. A inflação não, ele vai lá, liga para o banqueiro, fala, imprime mais que eu estou precisando gastar, e aí pronto, ele conseguiu atingir o objetivo que ele queria. É claro, isso vai gerar inflação, e a inflação vem ao longo do caminho. O dinheiro nada mais é do que um produto como qualquer outro na economia. Ele funciona através de oferta e demanda. Quem diria? Então, o Mises ele fala, por que o caviar é escasso? Porque é difícil. Pedra. Toda vez que você vai na rua, você chuta pedra. Se você chuta pedra, procura um psiquiatra. Eu chuto, tá tudo bem. Agora, a pedra ela não é escassa. Às vezes você tá andando sem querer e chutou uma. Agora, eu nunca vi eu andar sem querer e chutei um caviar. Então, o Mises fala, por que caviar é caro? Porque você não encontra na rua, assim como as pedras que você chuta. É por isso. Adivinha? É caro porque oferta e demanda. Se todo mundo quer um artigo de luxo, nem todo mundo tem para pagar, e é difícil encontrar esse bem, ele tende a valer mais. O dinheiro também é oferta e demanda. Se o governo ele imprime mais dinheiro, acontece como na Venezuela. O seu pacotão de dinheiro não compra um pacotinho de papel higiênico. E aí você vai limpar, sim, com dinheiro. Ou, no exemplo que o Mises dá no livro, da Alemanha. Chegou um ponto que eles imprimiram tanto dinheiro, tanta nota, e hoje em dia não é mais impresso, você manda Pix, é tudo digital, então é só o Banco Central alterar o número da tela, na época de Mises não, que ele nem precisa mais se dar o trabalho de imprimir. Porque antigamente, sim, ele precisava ao menos se dar o trabalho de imprimir. Só que à medida que você faz muito isso, acontece o exemplo que eu citei da Venezuela, que você pega e... Ou acontece o exemplo da Alemanha. Se não me falha a memória, Mises menciona no livro, em torno de 1923, pós Primeira Guerra e entre a Segunda, a Alemanha entrou em colapso porque imprimiu um dinheiro. Então você tinha criancinhas na rua brincando de banco imobiliário com a nota. Você deu tua nota, você deu teu dinheiro para teu filho brincar, porque aquilo não vale nada. Então o Mises ele citou o exemplo da Alemanha, e o exemplo da Alemanha é perfeito para a gente entender também quem paga a conta ao longo dessa história. No exemplo de Portugal, da Espanha, que saquearam o ouro, a produção não aumentou, eles jogaram mais ouro na Europa. Como consequência, a economia passou a viver um fenômeno inflacionário. Só que como Portugal e a Espanha foi o primeiro a fazer a colocação desse ouro, eles foram beneficiados, eles tiveram um aumento de riqueza. Foi um aumento por mérito? Não, foi um aumento via roubo. À medida que a Espanha e Portugal ficaram mais ricos, os demais países ficaram mais pobres, porque agora o seu poder aquisitivo perante ao poder anterior é menor. Os preços subiram e a quantidade de riqueza não aumentou, a quantidade de produção não foi alterada. O mesmo ocorre ali na Alemanha. Ao governo precisar financiar a guerra, ele imprime dinheiro e dá diretamente às fábricas de munições. As fábricas de munições contratam mais, aumenta salário, os funcionários recebem ao longo do dia, entrega para a esposa para ir na vendinha, no final do dia eles recebem novamente, eles vão na vendinha. Então, poxa, a fábrica com certeza foi a primeira a receber esse dinheiro, foi beneficiada. Houve um aumento de riqueza via expropriação da riqueza alheia, da riqueza dos demais. Os funcionários saíram meio que no 0 a 0. Talvez o cara da vendinha ele ganhou, porque ele vendeu um monte a um preço antigo, os estoques cessou e agora ele precisa comprar do fornecedor. Até o fornecedor ter a inteligência desse dinheiro circulando, talvez ele compre mais barato e consiga empatar, sair com um pouco de lucro ou sair com um pouquinho de prejuízo, mas quanto mais no final na cadeia você está, maior vai ser o prejuízo da inflação que você vai pagar, porque à medida que os fornecedores não conseguem suprir o estoque da vendinha, porque a compra antes era X, agora é X mais Y, porque tem mais emprego na fábrica, tem mais salário, cedo ou tarde essa conta ela não bate, os fornecedores não vão conseguir entregar naquele preço, e aí os preços todos começam a subir e alguém vai pagar essa conta. Sempre o último da cadeia, aqueles que vão gastar o dinheiro por último, é quem paga a conta. A gente vê ao longo do Brasil, da história mais recente, muitos empresários fazendo bilhões se associando com o político. Todo mundo ficou pobre, muita gente não conseguiu pagar a Minha Casa Minha Vida, a inflação foi galopante, a economia enfim, nada fazia sentido, inflação alta, desemprego alto, o governo com as contas sucateadas,
né? E, bom, você tem ali Joesley nadando de ganhar dinheiro. Inclusive, na própria delação dele, ele soltou a bomba no ventilador, a Previdência estava para passar ali em 2017, em maio de 2017, e, bom, nada aconteceu com ele. Ele vendeu as ações da própria empresa, pois saberia que aquilo ia cair, e comprou dólar, pois saberia que o risco Brasil iria subir, e ele sabia, e o dólar, como consequência, iria subir junto. Então, é isso, sempre vai ter os amigos do rei sendo beneficiados nessa história, e quem não é amigo do rei paga toda a conta, né? No Brasil tende a ser a classe média, né? Ou a classe alta quando não é envolvida com os políticos. É uma bizarrice. Mises, ele fala que quem mais sai no prejuízo nessa história toda tende a ser o clero, porque o clero não liga para dinheiro. Eu acho que o padre não liga mesmo. O padre, ele tá lá, pô, o cara fez um propósito de nunca casar, de não ter filho, de não fazer sexo. Acho que ele não liga para dinheiro, acho que ele tá ali para uma coisa maior. Só que a igreja como um todo, não sei. O Vaticano é o país que, per capitamente, tem mais terminais Bloomberg por pessoas do mundo. Por quê? Porque, basicamente, ninguém pode invadir o Vaticano. O Vaticano é onde é o maior paraíso fiscal de todos. Lá não é obrigado a abrir suas contas e dizem as más línguas que esconde grana de alguns políticos. Eu não vou falar de um presidente que foi condenado, porque estamos no Brasil, então vou me abster, mas fala que o Maduro tem muita grana no Vaticano. Eu acho que com relação ao padre o Mises estava certo, com relação à igreja como um todo, talvez. Outra profissão que ele fala que é por amor, que não liga para dinheiro, são os professores. Bom, eu duvido muito, pois eu estudei na UEM. Um casal de professor que ganha 43 mil foi na porta da minha empresa algumas vezes para tentar me demitir. Eu nunca fui na porta do emprego deles, nunca. Eu só discuti com ela quando ela fugia da aula para defender político corrupto, para fugir da grade, que já era basicamente inútil, era Keynes, para ficar falando foi golpe, foi golpe, foi golpe. 43 mil de renda familiar em 2017 é bem acima de 1% do Brasil. Então, não é amor, é a mesma aula há 10 anos, é a mesma prova há 10 anos, eu não fui na UEM tentar demitir eles, ainda se fosse, eles não podem ser demitidos porque eles têm privilégios, são professores, mandava aluno fazer greve, sendo que faltava papel higiênico na sala de aula, mas a greve era para aumento de salário, ela não tem o menor sentido, e ainda tentaram me demitir, mandaram até um boletim de ocorrência na porta da minha empresa. De ameaça, previsão econômica que se concretizou virou ameaça. Vivemos tempos sombrios. Então, bom, se eu tenho que lançar uma crítica a Mises, seria essa, mas eu acho que ele não viu a desordem que é o mundo atualmente. E falando sobre faculdade, eu arrisco dizer que mais de 50%, chuta até que uns 80%, de uma universidade estadual, pelo menos da UEM, na qual eu fiz 3 anos, buscando algo que eu gostasse de fazer para sair daquele lugar de imediato, toda a grade era focada em Keynes. Keynes esse que defende contratar pessoas para abrir buraco, depois você contrata mais pessoas para tapar o buraco. A produtividade é zero, mas segundo Keynes você gerou emprego, você gerou tal, e a economia vai crescer. Não, no final do dia, a economia pode até crescer no curto prazo pela forma que o PIB é calculado, pela métrica do PIB. Mas no longo prazo, esse serviço inútil de cavar buraco, tapar buraco, só vai gerar inflação. Então, eu não entrei muito bem nisso no vídeo, mas nesse capítulo, Mises ele pega bem pesado com Keynes, até em dado momento ele fala Lord Keynes na brincadeira, e ele termina essa crítica a Keynes com os sindicatos e a situação de pleno emprego. Mises fala que sindicato é uma segunda espécie de governo e que é totalmente improdutivo, que isso rouba recursos da economia, principalmente que isso impõe regras regras tão inúteis quanto as que o governo coloca na economia. Uma delas é aumento de salário. Então, se você não teve aumento de produtividade, o seu salário aumentou, tem 2 formas de resolver esse problema. Se você não aumentou a produtividade e o salário aumentou, eu não vou conseguir pagar esse funcionário. Então, uma das soluções para esse problema é o desemprego. A outra solução para esse problema, que foi o que ocorreu na Alemanha, os sindicatos pressionaram o salário para cima, houve desemprego, ninguém conseguia mais empregar. Então, o que o governo da Alemanha fez? Imprimiu muito dinheiro, desvalorizou a moeda, então agora você consegue pagar mais para cada funcionário, só que o salário real, que é o salário descontado da inflação, ele diminuiu. A produtividade foi inalterada, o salário subiu. Se não mudou a produtividade, o salário subiu. Consequência, desemprego. E aí você quer resolver o desemprego, o que o governo fez? Imprimiu dinheiro, porque ao imprimir dinheiro, o salário continuou, sei lá, 10 mil reais. Só que esses 10 mil reais compram 5 mil reais, que é o salário real, o salário descontado da inflação.
Então, produtividade inalterada, salário subiu, desemprego foi a consequência do fato. Eu abaixo esse salário, porque eu estou gerando inflação, e aí agora eu consigo manter o nível de emprego. Então, uma outra crítica que o Mises faz ao Keynes na parte final do livro é basicamente sobre o pleno emprego, né? A economia livre, todo mundo consegue arrumar emprego aonde quer, na área que quer, claro, nem sempre recebendo o que deseja, recebe de acordo com aquilo que você produz. É uma economia onde o governo não vai ficar imprimindo dinheiro, os sindicatos não vai controlar o salário, o governo ele não vai interferir na economia. E, de novo, o Mises ele é um minarquista, então ele defende uns serviços básicos do governo, ele é precursor de pensadores como Hofbauer, que aí é basicamente Estado Zero mesmo, né? E ele fala que o governo ele não deveria imprimir dinheiro, né? Que ele deveria basicamente concentrar ali em fornecer justiça, segurança, porque toda vez que ele entra gastando na economia, ele retira de alguém. E seja via inflação ou seja via impostos. Ele defende que o governo não deveria imprimir e que ele deveria tributar para fornecer os serviços dele. E o governo, quando ele vai tributar, é sempre uma medida difícil você aceitar pagar menos tributo. Então é por isso que ele cria a inflação, porque até você se dar conta dos fatos, já passou o tempo. Ele defende que o governo não deveria imprimir, que sempre que ele gasta R$1 na economia, alguém deixou de gastar R$1, mas que ainda assim para o estado mínimo que ele defende, justiça, segurança e tudo mais, isso deveria vir via impostos. Ainda assim, a cada real que ele gastar, ele está tirando de alguém, mas não via inflação, não via impressão monetária, porque daí você está distorcendo todos os preços da economia. Ele defende a volta do padrão ouro, apesar de ter citado, né, o movimento da Espanha e de Portugal, que aumentou a quantidade de ouro, mas não aumentou a quantidade de produção na Europa. Então, Portugal e Espanha foram beneficiados ao tirar o ouro da América e colocar aquele ouro na Europa. Eles tiveram um acréscimo de riqueza, mas todos os demais países viram sua riqueza diminuir, porque ao ter mais ouro na economia, produtividade mantida constante, basicamente os outros países tiveram um decréscimo no seu poder de compra. Ele ainda não estava vivo, infelizmente, para ver o Bitcoin, porque o Bitcoin eu não consigo saquear ouro de algum lugar ou tirar ouro de outro planeta, outro astro, ou da África, do que for. Serão 21 milhões de Bitcoins disponível. Quem perdeu, perdeu, e até lá está sendo minerado. É basicamente um marketing, na minha opinião, esse processo de mineração de halving, né? Marketing não, é o que garante segurança da rede, mas o halving em si é um marketing. Porque é para causar FOMO, é para causar procura, é para de 4 em 4 anos as pessoas entenderem, mas no final do dia o importante é a quantidade máxima está dada, as regras são imutáveis e serão no máximo 21 milhões de bitcoins disponíveis. Então, minha crítica ao Mises, se é que eu posso lançar uma crítica ao Mises, e não acho que é uma crítica válida porque ele não viu o BTC. Se ele tivesse visto, muito provavelmente ele defenderia Bitcoin ao invés de padrão ouro, mas prefiro padrão ouro do que uma impressora. Hoje em dia ainda é pior, porque você não precisa imprimir o dinheiro. Na Venezuela imprimiram tanto que é mais fácil você limpar a sua bunda pós número 2 com o dinheiro, porque um pacotão de dinheiro não compra um pacotão de papel higiênico, de tanto que foi impresso. Hoje é só um número no Banco Central, ele altera o número e tá lá. É o Pix, é a TED, o dinheiro eletrônico. Então, você não precisa nem se dar o trabalho de imprimir. Eu não me lembro se é na Revolução Francesa ou se é na Alemanha, mas o Mises cita exemplo das crianças brincando com papéis moedas, brincando do banco imobiliário lá antigo. Tava brincando com as cédulas das crianças, porque a cédula não valia mais nada, de tanto que o governo imprimiu. O padrão ouro, na visão de Mises, controla a impressão monetária por parte do Estado. Minha crítica é que Bitcoin é melhor que padrão ouro, porém, Mises não teve a oportunidade de ver o Bitcoin entrando em circulação. E minha outra crítica é sobre o clero. Eu concordo que o padre ele tem propósito maior, mas quanto ao Vaticano, eu acho que deve ter muita coisa escondida no Banco do Vaticano. E por que o Vaticano precisa de tanto terminal Bloomberg? Literalmente é o país com mais terminais Bloomberg per capita. E é o maior paraíso fiscal do mundo. Você não consegue acessar o Banco do Vaticano. E aos professores, né? Eu tive muitos professores bons ao longo dessa jornada, a maioria deles estavam na internet, pouquíssimos na faculdade, salvo numa grade de economia
dois que eram muito bons. Uma me deu aula de Marx, tá? Mas ela tinha realmente amor, ela gostava daquilo que ela fazia. Eu só acho que a matéria dela não deveria ser ciência, mas ela fazia com maestria. E o outro já foi vice-presidente da Caixa, enfim. Tinha mais alguns, uns dois, três, com amor, o resto tava ali para fazer politicagem por comodismo. Só que um salve ao Samuel, foi um professor meu no ensino médio, que esse sim era por amor, a família dele era rica, ele tinha 3, 4 faculdades, era engenheiro elétrico, engenheiro civil, salvo engano, e físico, e preferia dar aula de física porque era por amor, falecido Samuel. Me inspirou muito a ter vontade de estudar. Eu acho que o amor dele me mostrou que meu hobby, que era pesquisar empreendedorismo e várias coisas na internet, era sim um estudo. Eu só não gostava do estudo do colégio. E principalmente os professores que atuaram na internet. Então, bom, é isso. Acho que Keynes errou quase em tudo. Esse vídeo deu muito trabalho. Eu fiquei uns dias sem postar vídeo. Era para eu ter postado esse vídeo lá atrás. Deu muito trabalho a edição, crashou. Eu tentei fazer uma edição super legal, tal. Ficou super legal. Fui colocar a última parte do vídeo, quase 30 minutos de material bruto, e saiu sem áudio. Então, depois disso, fiquei doente, deu trabalho para regravar. Poxa, se você não deixar o like aqui, você é o Haddad, mano, que quer tributar o meu cachorrinho. Então, deixa o like, inscreva-se, comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos, e obrigado se você chegou até aqui. Vou deixar nos cards ou no link da descrição a minha série da Argentina, que eu acho que explica muito bem como funciona controle de mercado, controle de preços, inflação, que é o governo imprimir dinheiro tortamente e